Oi amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou preparar um almoço de Dia dos Namorados com o Cura. Ele já tá lá embaixo vendo o que a gente pode fazer. Vai ser um almoço bem simples, mas muito gostoso. E só pra gente comemorar mesmo, né, em casa. E no Dia dos Namorados a gente faz alguma outra coisa, mas eu queria trazer essa ideia aqui pra vocês não deixarem o dia passar em branco, mesmo que seja simples, com coisas que você já tem em casa e usando a sua criatividade pra não precisar comprar muitas coisas também e ver que é possível fazer sem gastar muito. Eu espero que vocês gostem e que possa te inspirar também a fazer algo parecido em casa, a ser um momento legal entre os dois, que vocês possam conversar, comer uma comida gostosa e vocês podem preparar juntos ou um fazer a surpresa pro outro, também é legal. Eu preparei um prato no outro dia pro Cura, que foi uma surpresa. Eu fiz um escondidinho de carne com frango, mas eu acabei não gravando porque eu nem tinha memória no celular também, e eu fiz à noite, então a luz não tava legal, mas hoje eu vou gravar pra vocês o almoço que a gente vai preparar juntos. Então, para fazer a panceta, a gente vai usar óleo e azeite. Uhum. Só óleo e azeite? Óleo e azeite é porque ela já é temperada. Tá. Então, para fazer a panceta, a gente vai usar óleo e azeite só. E para fazer a farofa, vai ser a linguiça calabresa, cebola, pimentão e cheiro verde. E o alho temperado, né? O alho, sal com alho. Mas eu vou colocar só um pouquinho, porque a calabresa já é salgada. Sim. E azeitona. Ah, pra farofa, farinha também. Claro. Pro purê vai ser a batata, manteiga, requeijão, um pouco de leite. E acho que não. Dá pra fazer com azeite e sal. É uma salada. Então vai ser... O vinagrete vai ser cebola, tomate, pimentão, cheiro verde também. Parecido com a farofa, né? É. E alface. Aí a gente vai colocar azeite e sal. É o normal, né? O sal branco. Não é sal do Himalaia. Sal do Himalaia e sal branco é mesmo. É, sim, mas aqui claramente não é o sal do Himalaia. E os temperos: sal, colorau. Esse aqui é cominho. Esse aqui é qual mesmo? Edu Guedes? Acho que é. Edu Guedes. Parece chimichurri. E o sal com alho. Isso. Então a gente vai fazer um purê de batata com panceta, vinagrete e farofa. Deixa quanto tempo aqui pra descongelar? Um quilo tem uma coisa assim? Bovina. Bovinas. Precisa de uma coisa agora pra selar. Colocamos a carne 2 vezes no micro-ondas para descongelar e ficou por uns 9 minutos mais ou menos. Enquanto isso, eu comecei a cortar as batatas para fazer o purê e o Cura procurou as panelas que a gente ia precisar. E colocou a água para ferver no fogão para adiantar, porque eu gosto de deixar as batatas ferverem bastante para elas desmancharem bem fácil depois para poder fazer o purê. Vai cortando as coisas. Eu corto pequeno pra ficar fácil de esmagar a batata pra fazer o purê. É coisa aqui. Colocar azeite, colocar óleo mesmo, um pouquinho só. Pra selar a carne, só que aí eu não preciso colocar mais nada. Porque a carne já tá temperada. Esperar o óleo esquentar. O Cura colocou mais um pouco de óleo para ferver, para poder selar a carne, e jogou um pedacinho de cebola para ver quando o óleo já estivesse quente.
Para selar, você não precisa ficar mexendo a carne o tempo todo. Você coloca ela lá, deixa dourar em cada um dos lados e vai virando. Isso leva um tempinho e enquanto o cura cuida dessa parte, eu comecei a cortar as coisas para fazer o vinagrete. Para cozinhar a carne, o cura cobriu ela com água e fechou a panela de pressão. Depois que pegou pressão, ele esperou 5 minutos para desligar o fogo. E ele deixou a pressão sair naturalmente, sem acelerar o processo. Sim, senão não cozinha. Aí eu deixo até ferver. Continuei cortando os ingredientes para preparar o vinagrete e o cura começou a cortar a calabresa para fazer a farofa e já colocou ela no fogo. Eu deixo ela fritar muito bem, sozinha, sem óleo, sem azeite, sem água. E quando ela começa a grudar bastante na panela, eu jogo um pouquinho de água, que aí vai formar aquele caldo de gordura da própria calabresa com a água. E eu vou fritando ela na própria gordura. Para fazer o purê, eu deixo a batata cozinhar muito bem, em pedaços bem pequenos, para facilitar na hora de amassar, porque eu não gosto de nenhum pedacinho de batata no purê. E geralmente eu faço só com requeijão e manteiga, mas esse dia o cura pediu para eu fazer um pouco mais cremoso, então eu coloquei um pouquinho de leite e eu fiz uma sujeira, derramou o requeijão, porque o garfo estava quente, mas enfim, acontece. E eu misturo os ingredientes depois que eu amasso a batata e com fogo desligado mesmo, com o calor da batata, vai ajudando a misturar tudo. Eu misturo até ficar bem homogêneo. Para fritar a calabresa, eu vou deixando ela secar na panela e vou jogando mais água. E eu repito esse processo umas 5 vezes até ela ficar bem fritinha, para depois eu adicionar os outros ingredientes. Nesse caso a gente usou pimenta e cebola. Enquanto o cura ficou de olho na parte da farofa, eu fui montando as travessas com purê. O que ficasse pronto, eu já estava separando onde a gente ia colocar na mesa. Para decoração, eu só usei coisas que eu já tinha em casa. Eu procurei algumas velas, procurei algumas flores para organizar num vasinho, que na verdade esse vaso é um pote mesmo de cozinha. Eu usava no escritório, eu deixava na minha mesa com alguma coisa para beliscar. E eu tirei a tampa e usei como vaso. Cortei algumas flores do quarto que o cura costuma dormir quando vem aqui em casa. Por coincidência, minha mãe tinha mudado a toalha de mesa recentemente e colocou essa mais vermelha, então já estava combinando com o tema. E eu procurei alguns pratos mais românticos, que tivessem detalhes com rosa, vermelho, com flores. E eu não achei 2 pratos iguais para arrumar a mesa, mas eu procurei 2 brancos, então escolhi esses 2 e deixei o maior pro cura e o menorzinho com flor para mim. As taças que a gente usou, eu acho elas muito lindas e elas eram de uma tia minha que faleceu na pandemia. E ela era muito querida, ela era como uma outra mãe para minha mãe. E ela é muito querida pela família inteira e as taças são muito lindas, então a gente usa de vez em quando, né, em momentos mais especiais. E geralmente eu uso no Ano Novo e no Natal, mas eu resolvi pegar nesse jantar com cura porque eu amo essas taças e é um momento especial pra gente comemorar nossa relação. Eu fiquei quase 10 anos sem namorar e o cura nunca tinha namorado, eu sou a primeira namorada dele. Então foi bem difícil a gente se conhecer, foi muito tempo até a gente se encontrar. Mas independente disso, nós precisamos celebrar, né, os momentos bons da vida. E eu achei que esse momento especial merecia tirar essas taças do armário
e foi realmente muito especial, foi muito gostoso. Nós dois gostamos de cozinhar, então a gente sempre se diverte quando a gente tenta fazer uma receita nova. Geralmente tem algum momento meio tenso que a gente pode discordar de alguma coisa, tipo quando a gente tentou fazer cookies na primeira vez, e na segunda vez, e na terceira vez, que ele sempre acha que tem que colocar a quantidade que a receita pede de manteiga, mas não a quantidade que a receita pede de açúcar, e eu acho o contrário. Então a gente sempre discorda nessa parte e fica meio tenso. Mas nada demais, gente, não é uma briga, não é nada muito sério, a gente só não concorda com tudo. Mas voltando para a receita, quando a farofa esfriou, a gente adicionou 2 tipos de farinha. A maior parte foi a farinha branca e um pouquinho da farinha temperada, para não ficar tão forte. Levamos os últimos pratos que ficaram prontos para a mesa e eu acendi as velas. E foi assim que ficou nosso jantar de Dia dos Namorados. Depois do jantar, a gente passou no mercado e pegamos poucas coisas, como essa Pringles de pimenta que a gente pegou para experimentar. Eu achei gostosa, mas nada demais, é só muito apimentada e eu só consegui comer com muitos copos de coca do lado. O Cura comeu quase tudo sozinho, ele adora pimenta, mas eu não sei se ele compraria de novo, deixa eu perguntar. Bom, como eu tô gripado, eu não senti nenhuma nuance de sabor a não ser a pimenta. Então eu senti sabor de pimenta. Amigas, talvez se misturasse com de queijo ia ficar melhor. Eu só senti a pimenta mesmo. A gente pensou em ver essa série sobre o Pelé na Netflix, mas achamos melhor deixar para outro dia, porque nós queremos terminar de ver Guerra Culinária. Tá faltando 1 episódio e meio para terminar. E pegamos um pouco de açaí, sabor guaraná e banana, já que não tinha banana em casa, um bisório para colocar em cima e um potinho de doce de leite. A sobremesa nós tivemos que comprar fora porque realmente não tinha nenhum doce em casa, mas foi um jantar com ingredientes que tínhamos em casa e ficou muito gostoso. Eles vão cozinhar de novo?